Então, meu nome é Luiz Henrique, sou cardiologista pediátrico, fellow em ecocardiografia pediátrica. Hoje a gente vai falar um pouquinho de persistência do ducto arterial. Então, uma leve introdução, a gente sabe que então, o canal arterial, o ducto arterial, é uma estrutura normal da circulação fetal. Ele liga a aorta, na verdade, a artéria pulmonar, o tronco pulmonar à aorta descendente, e desvia o shunt que deveria ir para o pulmão, mas por conta da pressão aumentada dos pulmões na vida intrauterina, desvia o shunt para a aorta, que vem do VD para a aorta. O fechamento ocorre logo nas primeiras horas ou primeiros dias de vida, normalmente em todas as crianças, e a maior incidência ocorre principalmente naqueles prematuros, os pré-termos, baixo peso. Lembrando que essa incidência é inversamente proporcional à idade gestacional. Então, quanto menor a idade gestacional da criança, maior a chance dela permanecer com esse canal arterial aberto. Aqui só uma imagem ilustrando um coração normal, sem o canal, e aqui uma imagem ilustrando, aí sim, o canal arterial, fazendo ligação entre o tronco pulmonar e a aorta, logo no início da aorta descendente. A fisiopatologia vai depender de diversos fatores. Então, primeiro da idade do paciente, idade e peso. Então, a gente sabe que quanto menor a idade, maior a incidência do canal arterial, principalmente nos prematuros, e também maior a repercussão desse canal arterial. Relação com as cardiopatias associadas, então, principalmente quando o canal arterial é isolado, ele vai depender de fatores como tamanho, comprimento, a quantidade de fluxo que passa ali, e quando ele é associado às cardiopatias, ele vai depender do tipo de cardiopatia. Então, a gente tem aquelas cardiopatias que são canal arterial dependentes, sejam as lesões obstrutivas do lado direito, onde o canal arterial vai funcionar levando o fluxo da aorta para as pulmonares, sejam as lesões obstrutivas do lado esquerdo, onde esse canal arterial vai funcionar para manter o fluxo sistêmico, na verdade. Então, depende do tipo de cardiopatia associada. E fatores hemodinâmicos e anatômicos, como eu falei. O canal arterial grande, ele vai ter muito mais repercussão de um canal arterial pequeno. Então, esses pacientes vão ter dilatação de câmaras esquerdas, um hiperfluxo pulmonar e até sintomas de insuficiência cardíaca congestiva. Baixo peso, cansaço às mamadas, enfim. A morfologia do canal arterial. Então, 99% dos arcos aórticos geralmente são à esquerda e a morfologia vai depender da localização do arco aórtico. Então, nos pacientes com arco aórtico à esquerda, esse canal arterial ele vai se ligar à aorta descendente, próxima junção com o istmo aórtico, ao tronco pulmonar, e vai ser distal à origem da subclávia esquerda, isso na grande maioria dos pacientes. Quando o arco aórtico do paciente é à direita, eu posso ter esse canal se inserindo em alguns lugares diferentes. Ele pode se inserir diretamente na aorta descendente à direita, que eu chamo aí, na verdade, um canal à direita. Ele pode se inserir diretamente na artéria subclave esquerda profissional, e aí esse canal vai estar à esquerda, ou ele pode ser bilateralmente também. Esses casos são bem mais raros, geralmente estão associados com cardiopatias mais complexas, principalmente tetalogia de Fallot, mas a gente tem que pensar que nos arcos aórticos à direita eu tenho que investigar outros locais de inserção desse canal arterial que não o local mais comum. Bom, quando a gente parte para o ecocardiograma, então qual que é o objetivo quando eu vou avaliar um canal arterial no ecocardiograma? Primeiro, claro, posição, tamanho e o curso desse canal arterial. Então, eu sempre vou avaliar no 2D e no Doppler todas as características morfológicas desse canal arterial. Determinar a direção do fluxo, que é a principal avaliação, uma das principais avaliações que eu vou fazer também. Lembrar que esse fluxo, se for da pulmonar da direita para a esquerda, então da pulmonar para a aorta, tem que pensar que esse paciente ou tem uma lesão obstrutiva do lado direito, ou tem um quadro de hipertensão pulmonar. Então, esse fluxo vai me dizer muito também sobre cardiopatias associadas. Medir a velocidade de pico sistólica desse canal arterial, e aí é uma característica importante onde eu vou conseguir estimar a pressão do pulmonar. Esses dados são muito parecidos com o dado do cateterismo. Então, se eu tenho no mesmo momento uma pressão arterial sistólica, sistêmica desse paciente, e eu tenho o gradiente de pico sistólico, se eu subtrair uma da outra, eu vou ter a pressão sistólica pulmonar. Então, eu consigo estimar também essa pressão do pulmão. Determinar a lateralidade do arco aórtico e dos vasos supraórticos, também, como eu falei. Avaliar se esse paciente tem coarctação de aorta, então eu tenho que fazer uma avaliação completa da aorta também nesse paciente.
Avaliar o fluxo em aorta abdominal, a gente vai ver mais para frente que canais arteriais grandes, eu tenho um roubo de fluxo aórtico, um roubo de fluxo abdominal durante a diástole. Então, isso vai me dizer também o grau de repercussão desse canal arterial. Avaliação de ramos pulmonares, principalmente na presença de estenoses, principalmente naqueles pacientes onde eu tenho um shunt da direita para a esquerda pelo canal. Avaliar o tamanho do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo em função de VE. O canal arterial normal, grande, que junta da esquerda para a direita, ele vai ter repercussão com aumentos de átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Em alguns pacientes mais graves, principalmente recém-nascidos prematuros, eu posso ter disfunção desse ventrículo esquerdo por conta de dilatação. Posso ter insuficiência aórtica, insuficiência mitral também. E, por fim, demonstrar lesões associadas naquelas cardiopatias complexas. Bom, quais são as incidências que a gente vai usar principalmente para o eco? Então, a gente usa, claro, principalmente naqueles mais recém-nascidos, a gente consegue avaliar o canal até por várias incidências, até pelo apical e pelo subcostal, mas as principais incidências que a gente usa são o paraesternal eixo curto e eixo longo, um paraesternal alto, que é uma janela modificada que a gente chama que é a janela ou corte do canal arterial, que eu vou ver especificamente o canal arterial, e o supraesternal também. Então, aqui mostrando algumas imagens. Então, esses são os cortes básicos do paraesternal eixo curto. Então, aqui eu estou vendo um eixo curto do VD, um pouquinho angulado cranialmente para abrir esse canal arterial, mas eu vejo a artéria pulmonar direita, a artéria pulmonar esquerda, e aqui, lateralmente, desembocando no tronco pulmonar, o canal arterial, com a aorta cortada transversalmente aqui no centro. Aqui é a mesma imagem com o cobre. Aqui é aquela mesma imagem lá, só que o vídeo, então eu vejo o fluxo da pulmonar descendo e vejo um fluxo saindo aqui da aorta, aqui desce a aorta no paraesternal, e vejo um fluxo voltando contínuo, vermelho, contra o fluxo voltando para a artéria pulmonar, que é um paraesternal eixo curto. Aqui também a mesma imagem, então eu vejo o canal arterial aqui é um eco de um RN, então ainda tem fluxo bidirecional, a gente consegue ver, passando a imagem devagar, que o fluxo ele passa vermelho, mas ele também tem azul, então ele tem um fluxo bidirecional pelo canal arterial, e aqui as duas pulmonares, pulmonar direita e pulmonar esquerda, o tronco pulmonar aqui. Se a gente, na posição da incidência do paraesternal eixo curto, eu subi minha mão um pouquinho em direção à fúrcula, região de subclavicular, e rotacionar um pouco minha mão no sentido anti-horário, eu vou abrir o que a gente chama de corte do canal arterial. Então, que é esse corte aqui. Então, aqui eu foco o canal arterial aqui passando, aqui eu vejo a artéria pulmonar esquerda começando, querendo abrir para o lado de cá, e aqui descendo o arco aórtico. Então, nesse corte, a gente vê toda a extensão do canal arterial. Aqui eu consigo medir o lado aórtico do canal arterial, a borda pulmonar do canal arterial, e consigo medir toda a distância e o comprimento dele também. Esse é um corte também paraesternal alto, um pouquinho mais angulado, mas aqui também eu consigo ver o canal arterial nesse fluxozinho aqui. Aqui a gente vê que ele está mais azul, então provavelmente esse paciente talvez seja um RN, que tenha um pouco de hipertensão pulmonar, então o fluxo está vindo da pulmonar para a aorta, da direita para a esquerda. No corte supraesternal, então a gente vai ter o corte do arco aórtico. Quando eu angular minha mão um pouco para a esquerda e um pouco para baixo, querendo abrir a artéria pulmonar esquerda, eu vou ver também o canal arterial saindo da aorta e entrando no tronco pulmonar. Aqui, deixa eu só parar o vídeo um pouquinho mais devagar, para vocês verem, exatamente aqui. Então, a gente vê o caminho do canal arterial saindo da aorta e entrando no tronco pulmonar. Eu vejo todo o trajeto dele também. Tá? Muitas vezes eu não consigo fazer o trajeto numa imagem só, então às vezes eu vou precisar de um pouco de angulação para fazer o início dele, a junção dele na aorta, e uma outra imagem para fazer o trajeto dele chegando na pulmonar. Tá? Aqui eu também consigo pegar fluxo, avaliar a direção do fluxo. Você vê que a aorta ela tem um fluxo azul descendo e aqui o canal arterial voltando, é um fluxo vermelho. Então, o shunt da aorta para a pulmonar. Uma outra coisa para avaliar, geralmente nos pacientes com canal arterial isoladamente, é esse ângulo entre o canal arterial e a aorta.
esse ângulo aqui embaixo. Esse ângulo, geralmente, ele é um ângulo obtuso, maior do que 90 graus, nos canais arteriais normais. A gente vai ver mais para frente que naqueles pacientes com canal com doenças obstrutivas do lado direito, canal arterial dependente, esse ângulo ele geralmente vai ser agudo. Esse canal ele não vai ter essa conformação acompanhando o arco aórtico, mas sim ele vai ser, a concavidade vai ser ao contrário, ele vai ter uma angulação um pouco maior aqui. Então isso também é um indicativo de que possa ter alguma cardiopatia associada. Com relação à avaliação do fluxo. Então, o fluxo normal do canal arterial é um fluxo sístolo-diastólico, onde eu tenho um pico mais na sístole um pouquinho mais tardia, e ele não zera durante a diástole. Então, esse é um fluxo normal. Canais arteriais grandes, eu posso ter só o fluxo sistólico, quase com fluxo diastólico mínimo. E nos canais arteriais muito grandes, ou naqueles com dependência do canal arterial no shunt bidirecional, eu vou ter um fluxo sistólico para um lado, um fluxo sistólico para um lado e um fluxo diastólico para o outro lado. Tá? Então, o fluxo bidirecional. Outra coisa que eu já falei, que a gente tem que avaliar, então, é o fluxo na aorta abdominal. Aqueles canais arteriais grandes, eu vou ter um fluxo sistólico na aorta abdominal e no fluxo diastólico eu vou ter um fluxo diastólico reverso, um roubo de fluxo. Essa curvinha que fica abaixo da curva aqui. Naqueles pacientes com canal arterial bem grande, onde eu tenho um fluxo, um roubo diastólico importante, eu vou ter, primeiro, um roubo de fluxo da aorta abdominal, mas também uma redução do enchimento das artérias coronárias durante a diástole, associado nesses pacientes com uma repercussão hemodinâmica, uma dilatação do ventrículo esquerdo, uma sobrecarga volumétrica. Então, esses pacientes com canal arterial muito grande, eles podem ter como se fossem microinfartos, principalmente região subendocárdica. Então, isso é um dos sinais de gravidade no paciente ou de repercussão no paciente, que eu tenho que ficar atento de, talvez, já intervir nesse paciente para evitar lesões ainda maiores. Como eu falei, então, nos pacientes com canal arterial, doenças cardiopatias, canal arterial dependente, o shunt nem sempre vai ser igual que a gente viu lá, da esquerda para a direita. Geralmente serão canais arteriais maiores e eu vou achar as outras comorbidades associadas. Aqui é um paciente com hipoplasia de coração esquerdo. Então, a gente vê que ele tem uma aorta bem dilatada. Aqui eu tenho os 3 ramos. Esse é um corte paraesternal alto, aquele mesmo corte que a gente já viu. E aqui eu vejo que todo o fluxo do canal arterial praticamente é da pulmonar para a aorta. E aqui a aorta a gente vê que ela tem uma coarctação aqui nessa região. E a aorta abdominal, na verdade, ela é continuação desse canal arterial bastante grande. Vocês vão ver que está bradicárdica, é um paciente complexo, que tem bloqueio ventricular total também. Mas só para demonstrar um canal arterial com obstrução do lado esquerdo e um shunt sistêmico dependente do canal arterial. Aqui é o contrário. Aqui é um paciente com atresia pulmonar, onde eu tenho um shunt, um fluxo pulmonar dependente do canal arterial. Então aqui a gente vê o canal arterial, geralmente ele é tortuoso, ele tem uma origem angulada na aorta, então aquele ângulo que a gente viu aqui entre a aorta descendente e o canal arterial, lembra que era obtuso, agora eu tenho um ângulo agudo aqui, ele nasce numa concavidade contrária à concavidade do arco aórtico, e ele faz um trajeto tortuoso até chegar nas pulmonares. Tá? Nesse trajeto tortuoso, ele pode ter algum local onde ele é mais estreitado, então, por exemplo, ele tem aqui um estreitamento quase na desembocadura na pulmonar. Então, é isso que a gente vai levar em consideração. Não o tamanho total do canal arterial, mas o tamanho onde ele é mais estreito, porque é isso que vai restringir ou não o fluxo desse canal arterial. Então, aqui a gente está no supraesternal, vem do arco aórtico, e o canal arterial aqui na origem do arco aórtico. Quando eu vou do supraesternal para o paraesternal alto, eu vejo esse canal, então, fazendo a tortuosidade e chegando na artéria pulmonar, no tronco pulmonar. Aqui a gente vê, então, um local de estreitamento na desembocadura no tronco pulmonar aqui. Essa é uma imagem só para ilustrar um canal arterial, um duplo canal arterial, na verdade. Se o paciente é um arco aórtico à direita, ele tem artérias pulmonares conectadas, então a gente vê um canal arterial nascendo aqui à direita da origem da subclava, indo para a pulmonar direita, e um outro canal nascendo aqui mais da região do istmo aórtico, indo para a pulmonar esquerda. Tá? Então, é uma imagem bem rara, a gente tem, assim, não é nem nossa, é de um livro essa imagem, mas só para ilustrar também, é bem raro, bem difícil, não sei se o Dr. Carlos, enfim, alguém já viu algum caso desse tipo. Bom, quando que eu vou, então, dizer que esse canal
tem uma significância clínica, principalmente naqueles pré-termos ou nos pacientes maiores, então, que eu vou avaliar. O diâmetro do canal arterial, então, um canal arterial maior que 1,4 milímetros por quilo, é um canal grande. Se eu tenho sinais de sobrecarga de VE, então dilatação de ventrículo esquerdo, de átrio esquerdo, insuficiência mitral, insuficiência aórtica por dilatação dos anéis. Um fluxo reverso holodiastólico em aorta abdominal, então, quando eu pego toda a diástole daquele fluxo reverso, isso é importante para mim, é sinal de repercussão clínica. Aumento das velocidades do fluxo nas veias pulmonares, então o VTI de veias pulmonares é aumentado. E aumento do fluxo pulmonar, uma velocidade de fluxo diastólico maior que 0,5. Isso aqui a gente acaba não fazendo tanto, mas esses outros 4 fatores são bastante importantes na nossa avaliação. Para avaliação em adultos, então em adultos, além, claro, do fluxo, do direção do shunt, da repercussão, eu vou avaliar outras complicações. Por exemplo, se esse canal tem calcificação, se tem sinais de endocardite, se tem um aneurisma desse canal arterial, dissecção, ruptura, aumento do VE, e em alguns casos mais raros, naqueles pacientes com canais arteriais grandes, se eu tenho doença vascular pulmonar. O canal arterial ele funciona como um shunt esquerda-direita, assim como, por exemplo, uma CIV. Então, a longo prazo, um canal arterial com uma repercussão hemodinâmica importante, ele pode evoluir para doença vascular pulmonar e pacientes ter até sintomas de HP, e, enfim, evoluir para Eisenmenger com inversão do shunt por esse canal arterial. Então, é bastante importante essa avaliação também. Em adultos, como sempre, a gente tem limitação de janela ecocardiográfica. Então, uma saída pode ser utilizar os cortes supraesternal. Às vezes, eu consigo uma melhor avaliação do que os paraesternais. E sempre que eu precisar, a complementação com outros exames, né? Tomografia, ressonância nesses pacientes. Aqui só mostrando um aneurisma de canal arterial. Então, aqui eu estou num paraesternal alto. Então, aqui a gente está vendo o tronco pulmonar e a artéria pulmonar esquerda descendo aqui. Aqui, essa grande bolota é um aneurisma. E aqui eu estou vendo a aorta descendo aqui mais à esquerda. Esse aneurisma, geralmente, a gente consegue ver fluxo circulando dentro dele. Eu tenho que avaliar se não tem compressão de estruturas adjacentes, por exemplo, o próprio tronco da pulmonar ou a aorta. Se eu tenho calcificação, se eu tenho trombos dentro desse aneurisma, geralmente a correção é cirúrgica. Em recém-nascidos, ela pode acontecer também. É mais comum acontecer e ter regressão espontânea, fechamento espontâneo, mas em adultos ele geralmente não regride sozinho. Uma outra importância da avaliação do canal arterial é para a correção cirúrgica. Então, a gente tem naqueles pacientes com canais arteriais grandes, com repercussão, nos recém-nascidos prematuros, muito pequenininhos, a correção cirúrgica é a ligadura via cirúrgica por esternoctomia lateral esquerda. O doutor vai lá, geralmente sutura, clica, clampeia os dois e corta central, faz a ligadura desse canal. Uma cirurgia relativamente sem grandes riscos. E nos pacientes mais velhos, onde o canal arterial é pequeno ou tem características próprias para o fechamento por cateterismo, a indicação seria o fechamento por cateterismo. Tá? Aqui é só uma classificação do tipo de canal arterial. Essa classificação não é do ECO, essa classificação é da hemodinâmica. Então, a gente tem os 5 tipos de canal arterial. Então, qual que é o nosso objetivo para ajudar no fechamento? Primeiro, definir muito bem esse canal arterial. Então, medir as extremidades aórtica, pulmonar, medir o comprimento do canal arterial e tentar ter uma ideia do tipo de canal arterial. Se ele é tipo cônico, tipo janela, tubular, alongado ou complexo, que isso vai implicar no tipo de prótese ou no tipo de coil a ser utilizado. No pós-cateterismo, eu vou avaliar esse paciente. Então, se eu tenho algum tipo de shunt residual nesse canal arterial, se a posição desse coil ou esse device ficou bem locado, e se eu não tenho obstrução, nem da artéria pulmonar esquerda, na origem da pulmonar esquerda por conta desse coil, e nem obstrução na aorta também por conta da outra extremidade do coil. O cateterismo ele vai ser útil também na colocação de stent naqueles pacientes com cardiopatias canal dependente, onde eu não consigo fazer outro tipo de cirurgia. Tá? Então, naqueles pacientes com atresia pulmonar, onde as pulmonares às vezes são muito pequenas, eu não consigo fazer um Blalock, ou naqueles pacientes com hipoplasia do coração esquerdo, onde eu vou para um procedimento híbrido ao invés de ir para um NORUT. Então, pode ser optado por colocação de stent nesse canal arterial. Então, eu também vou precisar de uma descrição detalhada desse canal arterial. E na avaliação pós-stent, eu vou ver se eu tenho obstrução ou da aorta ou da pulmonar por conta desse stent e a permeabilidade desse stent, o fluxo, a velocidade de fluxo dentro desse stent.
Então, aqui só duas imagens. Aqui é um coil em canal arterial, onde a gente vê que tem uma obstrução da artéria pulmonar esquerda. Então, aqui o tronco pulmonar, um corte para-external alto. Vejo o fluxo para a pulmonar direita e eu não vejo o fluxo para a pulmonar esquerda aqui. Esse é o eco desse paciente. Esse paciente não é nosso, tá? Esse paciente é uma figura do livro. Então, a gente vê fluxo para a pulmonar direita, mas a gente vê obstruindo completamente a origem da pulmonar esquerda aqui. Esse já é um eco nosso, então aqui um coil bem colocado. Então aqui eu estou num para-external, eixo curto normal, então eu vejo o coil aqui, branquinho, e não vejo passar nada ao redor dele. Essa imagem eu não estou vendo, pulmonar esquerda. A hora que eu faço a angulação, eu vejo que a pulmonar esquerda, ao lado do coil, ela está livre, não tem gradiente, não tem obstrução nenhuma nessa pulmonar. Então, aqui um coil bem colocado. Aqui é um outro paciente, a mesma coisa, eu vejo a pulmonar esquerda aqui livre, com fluxo, aqui o coil, e aqui eu vejo ainda um pouquinho de fluxo ao redor desse coil. Esse eco foi feito no paciente poucas horas depois, então ainda tinha um certo fluxo, geralmente isso, algumas horas depois isso se fecha, coagula aqui, e eu não tenho mais fluxo passando nesse paciente, mas aqui a gente ainda vê um fluxozinho mínimo ao redor do coil. E aqui, só para ilustrar a colocação de stent. Esse paciente é um paciente que não foi colocado no nosso serviço, mas é um paciente que chegou para a gente. Então, aqui a gente vê, num corte para-external alto, a gente vê toda a extensão do stent. Então, aqui eu estou vendo a pulmonar direita e o stent desembocando no tronco pulmonar, um pouquinho direcionado até para esse fundo aqui, onde seria a válvula pulmonar, é um paciente com uma atresia pulmonar. Aqui um corte rotacionado, então aqui eu vejo o stent num corte longitudinal, transversal, e aqui as duas pulmonares, a pulmonar esquerda, direita para cá, e a pulmonar esquerda vindo para o outro lado. A gente vê que tem até uma certa obstrução dessa pulmonar esquerda, a gente vê que o fluxo é um pouquinho menor, um pouco mais acelerado para essa pulmonar esquerda. E aqui o mesmo stent, numa visão supraesternal, a gente vê ele então saindo da aorta e chegando aqui na pulmonar. Então, a gente consegue avaliar todo o fluxo dentro dele. Então, tem uma certa restrição, mas a gente vê que passa fluxo todo dentro do canal arterial, do stent no canal arterial. E, por último, a avaliação do ecocardiograma fetal. Então, uma das coisas que a gente deve avaliar no ecocardiograma fetal é o canal arterial. Quer esse? Quer? Então pega. Uma das coisas que a gente tem que avaliar... torradinho. Você não quer pão de queijo? Não, torrado. No canal arterial, no eco fetal, é o canal arterial. Então, aqui a gente está vendo uma imagem do arco aórtico. A gente vê o arco, os vasos da base saindo. E aqui uma imagem do arco ductal. Então, a gente vê as pulmonares e aqui o canal arterial dando continuidade com a aorta abdominal. No eco fetal, o fluxo que vem do arco, acho que tem uma imagem após. O fluxo que vem no arco aórtico é igual ao fluxo, eles têm a mesma direção do fluxo que passa no arco ductal, que vai ser o shunt da direita para a esquerda, já normalmente. O que eu vou avaliar? Então, primeiro o fluxo, né? A direção desse fluxo no arco ductal, e depois a avaliação do Doppler mesmo. Tá? Então, existem algumas medidas que vão me dizer se esse canal arterial está restritivo ou não, se o fluxo está adequado ou não. As principais que a gente usa são as velocidades sistólicas, diastólica e o índice de pulsatilidade. Essa é uma tabela do último guideline de 2019 da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, geralmente a velocidade de pico sistólica é menor do que 1,4, a velocidade de pico diastólica é menor que 0,3 metros por segundo, e o índice de pulsatilidade, geralmente, ele é maior do que 2,1, 2,2. Qual que é a alteração disso? Essa é uma tabela, ele coloca, então, por pontos, então, dependendo da faixa. E a soma dessas pontuações vai me dizer se esse canal arterial está pouco restrito ou muito restrito. No artigo ele fala que entre 3 e 7 de pontuação é uma restrição leve, entre 8 e 15 uma restrição moderada e acima de 15 uma restrição importante desse canal arterial. Eu vou avaliar também a relação VD-VE, entre os diâmetros do VD e do VE, a relação dos diâmetros da artéria pulmonar e da aorta, se eu tenho abalamento septal para a esquerda e se eu tenho regurgitação tricúspide nesse paciente. Então, esses são os fatores que eu tenho que avaliar em todos os pacientes para ver se esse canal arterial está restrito ou não está restrito. Aqui é só um exemplo de uma curva de Doppler de fluxo de canal arterial. E aqui, geralmente, quando a gente faz as medidas, o aparelho já dá completamente a velocidade máxima, mínima, o índice de pulsatibilidade, já faz tudo para a gente.
Aqui só alguns exemplos. Então, aqui é um exemplo de um arco aórtico e um arco ductal normal. Então, a gente vê o arco aórtico com fluxo azulzinho, descendo. E a gente vê o arco ductal aqui, querendo abrir também com fluxo no mesmo sentido, saindo da pulmonar e indo para a aorta, sem restrição nenhuma, sem aceleração nenhuma. Esse já é um outro caso, um paciente com atresia pulmonar. Então, a gente vê, primeiro, que esse arco canal arterial ele tem uma conformação diferente daquele que tinha a mesma concavidade do arco aórtico, ele é o contrário, né? Ele tem uma concavidade, ele sai do arco aórtico e vai para as pulmonares. E o fluxo, se a gente parar e for vendo devagarzinho, a gente vê que ele é o contrário, é o oposto ao do arco aórtico, né? Ele é um fluxo vermelho, então ele não vem azulzinho e desce, ele é um fluxo ao contrário, que vai da aorta para as pulmonares. Então, é um sinal que eu tenho obstrução do lado direito do paciente. E aqui também um outro arco aórtico, a gente consegue ver também o arco ductal, ele não faz a concavidade, e o fluxo também é da aorta para o arco ductal, para o ducto arterial e as pulmonares, e não o contrário, das pulmonares para a aorta. Então, só para ilustrar que a gente tem que avaliar no eco fetal. Bom, é isso.